Como montar frases em francês? Se você quer realmente falar francês, você vai precisar montar suas próprias frases. E é por isso que eu tô aqui hoje para te ensinar como fazer isso. Fica nesse vídeo até o final. C'est parti, allons-y! Bonjour afrancesada, je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Se você é novo ou se você é nova nesse canal, o canal Afrancesados, para te mostrar o francês da vida real, não esquece de se inscrever clicando no botão vermelho e também de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou começar esse vídeo falando uma grande verdade que você precisa saber. A questão é a seguinte: se você já estudou francês em algum momento da sua vida, talvez até se você já morou na França, se você já concluiu algum nível de francês em alguma escola de francês, qualquer coisa que seja, mas você não sabe montar suas próprias frases, provavelmente é o caso porque você está nesse vídeo. Simplesmente você é nível básico, nível iniciante. Aliás, você é nível 0 de francês. Simplesmente porque ou você sabe francês e você monta suas próprias frases, ou você não sabe francês. Porque para dizer que você sabe francês, que você já tem um nível legal de francês, você precisa saber se comunicar em francês. E para se comunicar em francês, você precisa falar. E para falar, você precisa saber montar suas próprias frases, não é verdade? Ou seja, se você já estudou francês, você vai precisar realmente ver esse vídeo. E se você ainda não estudou, se você está começando agora, ainda mais importante, porque aí você começa do jeito certo, você começa com o pé direito. E aí o que é que eu quero falar aqui, antes de eu te mostrar exatamente como montar as frases, é te mostrar por que a maioria das pessoas não consegue montar suas próprias frases em francês. Porque é o seguinte: a maior parte das escolas de línguas que você vai encontrar por aí, tanto presenciais quanto online, certo? A maior parte das escolas de francês usam o que a gente chama de método tradicional de ensino de línguas. O que é o método tradicional de ensino de línguas? É aquele método que é focado na gramática, que é focado nas tecnicidades da língua francesa e não no uso da língua, certo? E não no francês da vida real, como é o que a gente faz aqui no canal e, obviamente, com nossos alunos do curso fechado. E aí, como é que funciona o método tradicional? No método tradicional, você vai aprender as regras de gramática, por exemplo, conjugação de verbos, como é o présent, como é o passé composé. Isso de forma bem focado na gramática, e depois você vai desenvolver a partir da gramática o que é um artigo, o que é um advérbio, o que é, enfim, tudo isso. Você vai focar em listas de vocabulário, ou seja, pegar, tipo, eu me lembro disso, quando eu estudei francês na escola tradicional, eu abri o livro e tinha lá, sei lá, aquele capítulo era sobre publicidade, aí tinha lá uma lista de palavras ligadas à publicidade, e eu não fazia a mínima ideia de como usar aquelas palavras. Aí vai ter gramática, vai ter essas listas de vocabulário, vai ter esse foco realmente nas tecnicidades da língua. E é o que vai acontecer. Quando você for formar a sua frase, você vai pensar palavra por palavra. E você vai pensar também na conjugação do verbo. Meu Deus, como é que eu vou conjugar esse verbo? Será que é assim? Será que é o passé composé? Será que é o passé simple? Não, é o imparfait. Como é que eu vou fazer isso? Aí você fica naquela coisa pensando. E aí a tendência, como é extremamente difícil, eu sei que é extremamente difícil, você montar suas frases, você tentar se comunicar em francês, pensando nas tecnicidades da língua, o que é que você vai fazer? Você vai buscar um caminho mais fácil. E o caminho mais fácil que você vai encontrar vai ser pensar em português e tentar traduzir, buscar um equivalente palavra por palavra em francês. Ou seja, já começou tudo errado, porque dessa forma vai ficar completamente robótico, talvez saiam frases erradas e você vai demorar tanto tempo para construir uma só frase que, se você estiver no meio de uma conversa, já acabou a conversa, o pessoal já foi embora e você ainda está pensando naquela frase. Ou seja, você nunca vai se comunicar, você nunca vai ousar falar, porque fica com essa sensação de demorar demais e às vezes, inclusive, isso causa um bloqueio, trava completamente o seu francês. Por exemplo, um estudante de língua, certo? Um estudante de francês que aprendeu francês com esse beabá
focado no método tradicional, focado nas regras de gramática, focado em listas de vocabulário. E isso pode ser em qualquer cursinho, tá? Pode ser em vídeo no YouTube sobre gramática, em vídeo no Instagram sobre gramática, ou numa escola mesmo, num curso online, em qualquer lugar. Simplesmente, e eu sei, gente, eu sei que muitos de vocês estão procurando esse tipo de coisa na internet, porque a gente pode ver no Google, por exemplo, muita gente vai lá pesquisar como conjugar o verbo tal no presente, como conjugar o verbo não sei o que lá, lista de advérbios de tempo, tem muita coisa por aí. Então, por favor, não faça esse tipo de pesquisa. Eu vou dizer agora como é o processo de montar a frase de um estudante do método tradicional. Então, se você pesquisa esse tipo de coisa, gramática e tal, não pesquise mais. Veja como é que o seu cérebro funciona se você estuda a partir de gramática. Agora vamos supor que você quer falar a frase "eu gosto de viajar" em francês. Aí você pensou em português, né? Uma das primeiras coisas que você aprende quando você está no método tradicional são os tais dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Aí você vai lá, eu, né? Como é eu mesmo. Aí quando você for pensar o que é eu, vai vir na sua cabeça aquela lista que você decorou, tentou decorar, com todos os pronomes, tá? Com todas as pessoas. Aí você vai lá. Je, tu, il, ela, nous... tá. Je. Aí você quer falar eu gosto, né? Je. Só que aí você já perdeu um pouco de tempo porque vem automaticamente aquela lista que você decorou, que para formar essa frase não vai servir de nada, tá? Então, je. Consegui je. Como é mesmo gostar em francês? Então, eu gosto de. Gosto de em francês. Então, gostar em francês é... Goûter, não é goûter, é aimer. Aí tá bom, aimer, mas aimer não é amar. Aí você começa a ficar naquela dúvida, né? Aí, mas aimer não é amar, é amar, não é, não sei. Vamos supor que é aimer, Então vai ser je. Como é a conjugação do verbo aimer? Ai, meu Deus, espera aí. Vou conjugar o verbo aimer. O verbo aimer, ele termina em ER. Então, ele é aquele famoso verbo do primeiro grupo. Aí, como ele é um verbo do primeiro grupo, como é mesmo que termina? É ES, esqueci agora, o nessa, é assim mesmo. Aí você fica naquela, né? Travando. Como é mesmo? Você fica tentando... Como é a terminação desse verbo? Ele termina com er, como é? Então, aí termina com né? Termina com então, je aime, né? Porque termina com eu vou tirar esse R do aimer. Je aime. Tá? Então vai ser je aime de, né? Porque eu tô traduzindo do português. Je aime de. E aí depois, comer, em francês é manger. Eu aprendi que é manger. Mas aí será que no francês eu vou precisar conjugar esse verbo? Je aime de manger. Não, acho que eu vou deixar manger mesmo. Aí quando você vem nessa doideira assim, olha o tempo que eu perdi para montar essa frase. Muito tempo, porque você fica pensando no pronome pessoal, na conjugação do verbo, se é um verbo de um grupo tal, se é um verbo do grupo não sei qual lá, se vai ser conjugado, se não vai ser conjugado. Então, assim, você fica se perdendo tanto que o foco principal, que é você conseguir fazer uma frase inteligível do francês da vida real, acaba que não sai, porque essa frase que você montou está completamente errada. Não é je aime de manger, é j'aime. Você vai precisar fazer j'aime, que é esse J com apóstrofo A-I-M-E. Mas por que assim? Né? Ela vai procurar a regra de novo, né? Mas por que assim? Não, porque o apóstrofo é quando tem o je, e aí depois o verbo começa com uma vogal, aí eu vou ter que juntar. Gente, pelo amor de Cristo, entendeu? Você vai ficar se perdendo nas regras para montar uma frase. J'aime manger, j'aime manger. Uma frase simples, curta, direto ao ponto. J'aime manger, j'aime manger. Então, presta atenção o tempo, a enrolação que foi e ainda por cima para sair uma frase que não é francês da vida real, uma frase que foi traduzida letra por letra, palavra por palavra. Então fica aquela coisa que não é nem um pouco natural. Mas vem cá, eu falei j'aime manger, mas na verdade a frase que eu queria falar era j'aime voyager. Eu me enrolei tanto que até esqueci qual era a frase que eu queria falar, tá vendo? Eu fiquei pensando tanto na gramática que até eu aqui, fazendo esse vídeo, eu confundi o verbo que eu queria usar. Tá vendo como esse negócio funciona totalmente errado, minha gente? Pelo amor de Deus, não faça mais isso, não faça isso. Até eu, que sou fluente, me enrolei nessa lógica de método tradicional. E assim, eu vou ser bem sincera com você, eu entendo completamente você querer saber as regras.
Primeiro, porque nunca ninguém te falou que não era assim que funcionava. Então, sempre as escolas deram aula dessa forma e a gente acredita que é assim que vai funcionar. Mas eu tô aqui para te dizer que não funciona, tá? Ficar aprendendo francês, achando que vai falar francês baseado em regras de gramática, não vai funcionar. E outra coisa, a gente como adulto, quando a gente aprende uma língua estrangeira como adulto e não como criança que está no pré-escolar e tudo mais, a gente tem essa mania de querer estar no controle de tudo. Quer dizer, eu não posso errar, porque se eu errar eu vou me sentir ridículo, eu vou me sentir incapaz. As pessoas vão pensar que eu... Gente, não é assim, tá? Não é assim, porque... Você está aprendendo, então se você está aprendendo, errar vai fazer parte desse processo. Você vai precisar botar a boca aí, botar para fora esse francês, começar a falar, e aí você vai errar, depois você vai corrigir, você vai receber um feedback, uma pessoa que vai dizer para você, olha, não é assim, assado, e assim vai. Então, errar faz parte do processo. Não adianta querer estar no controle de tudo, porque você querer controlar tudo, aprendendo os porquês da língua, todas as regras de gramática, todas as conjugações, tudo só vai te atrapalhar. Então você aprender assim desse jeito, buscando o controle, buscando os porquês e as regras, só vai te fazer se enrolar muito mais, em vez de estar focando no que você precisa, que é montar suas frases em francês e se comunicar de fato em francês de uma forma mais natural, de uma forma mais fluida, tá certo? Dito isso, que vamos combinar aqui que foi realmente uma bronca, porque eu sei que você fica procurando regra de gramática na internet. Não faça mais isso, tá? Como é que funciona, então, para você conseguir montar suas próprias frases em francês sem ficar se enrolando com regra, sem ficar se embananando e sem ficar preso no estudo da gramática de francês que nunca vai te levar a canto nenhum? Como é que você faz, então, para montar suas próprias frases? Você precisa focar nas estruturas, nos padrões mais usados da língua francesa. Você vai focar em frases, em expressões, em estruturas, em pedaços de frases que realmente são usados na comunicação em francês, no francês da vida real, certo? Então você não vai ficar tentando fazer aquela maracutaia na sua cabeça, aquela doideira na sua cabeça de ficar pensando nas regras e tentando fazer uma frase assim na doida. Não é assim que funciona. É você focando nas estruturas mais usadas do francês, se expondo a esse tipo de conteúdo, se expondo às estruturas e aos padrões mais usados da língua francesa. E aí você vai inventar uma frase. Não tem como você inventar uma frase da sua cabeça. Por exemplo, eu não vou começar a inventar uma frase, vou dar um discurso hoje sobre software, como é que você faz, como é que funciona, vou virar programadora agora. Eu não tenho como inventar, como falar nenhuma frase sobre programação na internet se eu nunca me expus a nenhum tipo de conteúdo desse tipo. Quais são as estruturas que são mais usadas? Qual é o jargão desse meio, entendeu? Não tem como eu começar a inventar isso nem em português, nem em francês. Assim, do nada, eu preciso ter lido antes, eu preciso ouvir alguém falar sobre isso, ler uma reportagem, ver na televisão, ver um filme a respeito disso, para poder conseguir ter esse vocabulário, ter esse tipo de frase, ter essas expressões, os jargões que são usados. Eu tô falando disso para você ter noção que em português já é assim, em francês a lógica é a mesma, você não inventa uma coisa da sua cabeça. Então, você vai se expor a essas estruturas, a esses padrões da língua francesa, e aí se expondo a isso, você vai imitar, certo? O que você já viu, não é nada de invenção, é muito mais simples. Pega o que você já conhece e imita, reproduz. E aí quando você estiver num nível um pouco mais avançado, quando você for progredindo no francês, um nível um pouco mais avançado, você vai conseguir combinar e fazer um mix de todas essas estruturas, certo? No nível iniciante, quando você estiver começando, você vai conhecer 1, 2, 3, 10, 20 estruturas, você vai começar a combinar essas estruturas e quando você for avançado, você vai conhecer centenas, milhares de estruturas e vai conseguir formar suas próprias frases de forma complexa, natural e de forma fluida em francês, sem precisar ficar se embananando com regra, entendeu? Eu vou dar um exemplo já de como você faz para montar as frases baseado em estruturas, mas antes disso, eu sei que se você é iniciante, certo? Se você começou a aprender o francês agora, é complicado para você sozinha, perceber essas estruturas e perceber esses padrões. Porque quando você está vendo, sei lá, um vídeo no YouTube, quando você está vendo um filme, lendo um livro, você não sabe em que focar. Você não sabe se aquilo é uma estrutura que é muito usada na língua, porque você não conhece a língua. Como é que eu sei que isso é usado em 80, 90% dos casos no francês?
Não vai saber, né? Como é que você sabe que aquilo é um padrão da língua e não simplesmente o que está sendo usado de uma forma única e esporádica por aquele autor, por aquele, sei lá, aquela pessoa que está falando porque ele tem sua própria forma de falar? Você não vai saber, não é verdade? Então, assim, se você está começando agora, é muito importante você ter um expert em francês, certo? Uma pessoa que vai destrinchar, que vai desvendar, que vai te mostrar, te dar de mão beijada essas estruturas mais usadas do francês, esses padrões da língua francesa, tá? E é justamente isso que a gente faz no nosso curso fechado, o curso de francês Método Afrancesados, que a gente te faz sair do zero, certo? Até um nível avançado do francês, justamente mostrando essas estruturas mais usadas do francês, sem ficar focando em gramática, em coisa que não vai ser útil para você se comunicar em francês, certo? Então é nisso que você precisa focar. Estruturas mais usadas, padrões mais usados da língua francesa, obviamente, focado no que a gente chama no método afrancesados do francês 20-80. Começa a focar naquelas estruturas, naquele grupo de estruturas que são usadas em 80-90% dos casos na língua francesa, certo? Não vai ficar focando em estrutura que é só usada num jargão, por exemplo, como eu falei, de programação. Se você não vai usar isso agora. Focar no que é usado em 80% ou 90% do francês na vida do cotidiano, que é justamente isso que a gente faz no curso da gente. Então vamos agora dar um exemplo de como você faz para montar suas frases baseado em estrutura. A gente já viu agora nesse vídeo, agora há pouco, j'aime voyager, j'aime voyager, tá? Você pode pegar isso aqui como um bloco, tá? Um bloco. Você não vai imaginar que é je aime, não. Pega isso aqui, aprender uma frase, imagina ela como sendo um bloco. A estrutura aqui é para você dizer que você gosta de viajar, você gosta de fazer alguma coisa. Se você quiser mudar, eu não gosto de viajar, eu gosto de comer, como você já viu. Eu sei que esse verbo no final ele vai estar no infinitivo, porque eu aprendi essa estrutura j'aime voyager. Eu vou imitar essa estrutura e talvez mudar o verbo depois. J'aime manger, o verbo comer no infinitivo, porque eu aprendi essa frase em contexto j'aime voyager. Aí você aprendeu j'aime voyager. Aí você aprendeu depois essa estrutura, esse bloco, parce que c'est intéressant. Parce que c'est intéressant. Porque é interessante. Parce que c'est intéressant. Aí você, eita, aprendi j'aime voyager. Aprendi também parce que c'est intéressant. Será que dá para eu juntar essas duas? J'aime voyager parce que c'est intéressant. J'aime voyager parce que c'est intéressant. Eu não estou aqui pensando qual é o verbo, como é a tradução, como é a conjugação e qual é o tempo verbal que está aqui e por que é c'est intéressant, porque não é il est intéressant. Não tem isso, gente, tá? Não tem essa complicação. Se você focar na estrutura simples, pega, é tipo copia e cola. Pega e repete. E aí, pouco a pouco, depois dessa repetição, depois de você imitar, você vai começar a perceber que você pode mudar essas estruturas, como j'aime manger, j'aime voyager. Eu posso dizer também, eu aprendi parce que c'est intéressant, e aí eu já estou num nível um pouco mais avançado. Então, intéressant, eu posso trocar por outra qualidade que eu quiser. Pode ser bom, certo? Porque é bom, porque é gostoso, parce que c'est délicieux, j'aime manger, parce que c'est délicieux, j'aime manger, parce que c'est bon. Então, você vai começar a fazer esse quebra-cabeça. Você não vai desenhar do nada numa folha branca. Você tem as peças e você vai montar o quebra-cabeça. Então, é muito mais simples do que você imagina. Aí vamos se você conhecer uma outra frase, um outro pedaço de frase. Ele gosta de estudar. Il aime étudier. Ao invés de ser il aime voyager, aí ele passa il aime étudier parce que c'est intéressant. E é claro que eu estou dando aqui exemplo baseado em três estruturas principais, mas você vai pouco a pouco aumentando esse seu leque de estruturas, esse seu leque de expressões para você conseguir fazer essa combinação, tá? Combinando uma coisa com a outra e pá! Aquele francês natural, aquele francês que sai, que parece que você não está pensando e falando
e pensando em palavra por palavra, porque de fato você não tá, você tá falando em blocos, então isso vai dar uma naturalidade muito maior ao seu francês. Então, em vez de ficar quebrando a cabeça, ficar buscando gramática, ficar buscando coisa, foca no que é mais importante. Foca nas estruturas francesas. E tudo isso para te dizer que se você acha que está com dificuldade de montar frase, se você diz, mas eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, eu esqueço. Na verdade, o problema não está com você. O problema está com a forma com que você estuda. Você está estudando do jeito errado. Então, a minha combinação, a minha proposta aqui para você hoje é você, a partir de agora, parar de focar no que não funciona, parar de focar no que não vai te trazer resultado, parar de focar no que não vai te levar a falar francês. Quer dizer, aula de gramática, aula de conjugação de verbo, aula de lista de vocabulário, todas essas coisas que você vai encontrar de monte aí nas aulas de francês e também no YouTube. E vamos começar a focar no que realmente funciona, nas estruturas mais usadas do francês, no francês 20-80, aquele que te dá as estruturas mais usadas que vão ser usadas em 80% dos casos, ou seja, você vai ganhar tempo. Vamos focar no que realmente funciona. E se você gostou dessa dica, se você tá pronto, se você tá pronta a realmente focar no que funciona, eu te convido a baixar o e-book 7 Passos para Aprender Francês. É de graça, a gente juntou lá nossas melhores dicas para te ajudar a dar um passo maior para aprender francês sem ficar se embananando com regra de gramática. Basta clicar aqui no izinho que está aqui em algum lugar, clica aqui no izinho ou no link na descrição do vídeo, clica lá, coloca teu e-mail, clica no OK e você vai receber na sua caixa de e-mail o e-book e mais 2 bônus. São dicas realmente preciosas. A gente fez esse e-book especialmente para você que quer aprender francês sem ficar perdendo tempo com coisa que não vale para nada, que faz te pensar que você não aprende, que é uma acabou com isso. Baixa o e-book agora. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu gema, o seu like aqui embaixo, para eu e Emila, que não tá aqui hoje, pra gente saber que você tá curtindo os vídeos que a gente faz aqui para você no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. E não esquece também de compartilhar com os amigos que querem aprender francês. E a gente se vê no próximo vídeo. À la prochaine, salut!